Olá, eu sou Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas, e hoje nós vamos falar como criar um roteiro de visitas matador. Hoje eu quero falar sobre essa opção que nós temos dentro do pedido de venda, e eu vou tentar trazer aqui para você um pouco o que o vendedor vai precisar saber sobre o roteiro de visita, né? Então a primeira parte que nós vamos ter desse webinar hoje é falar um pouco com o seu representante, falar um pouco com o seu vendedor, para poder mostrar para ele, a partir do momento que a sua empresa, né, começar a utilizar o roteiro de visita, ou talvez a sua empresa já utiliza o roteiro de visita hoje, então eu quero mostrar para ele como que ele vai utilizar isso dentro da solução pedido de venda, né? Agora até mudando aí a nomenclatura para Maxi Pedido, né? Então, na segunda parte que nós vamos ter desse webinar, eu vou falar um pouco com o profissional de TI, ou aquela pessoa responsável dentro da sua empresa, para poder estar fazendo o cadastro, para poder estar fazendo todas essas configurações de rota, porque geralmente quem vai fazer essas configurações são eles. Vão passar o relatório ali para ele, todo o que ele tem que fazer, e eu vou mostrar para você TI como você cadastrar, né? Não vou chegar a te mostrar como fazer isso via banco de dados, eu vou te mostrar lá dentro da 354, né, como que você precisa criar isso daí. E por último, nós vamos falar um pouquinho aí com o supervisor, o que é interessante ele saber dessa parte aí de roteirização, né? Então vamos lá. Para começar aqui, eu vou estar abrindo minha solução pedido de venda. Tá. E antes de começar a falar, eu quero lembrar você que se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu estiver falando aqui, lembre-se de colocar o hashtag na frente daquilo que você vai falar, né? Coloca o hashtag e aí escreve na frente a sua dúvida, que daqui a pouquinho eu vou lá visualizar as perguntas que tiveram para eu poder estar trazendo ainda nesse vídeo a resposta da sua dúvida, tá bom? Para quem está assistindo a esse vídeo já gravado e teve alguma dúvida, entre em contato com com o nosso serviço técnico, tá bom? Vamos lá então. Pedido de venda, eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma sincronização aqui rápido para mim poder conseguir atualizar todas as informações que eu tenho aqui. E tá, se tivesse alguma rota, vamos colocar assim, essa rota está sendo atualizada aqui para mim, né? Vamos lá, sincronizei. E quando eu utilizo roteirização, e eu abro a opção clientes, observe que aqui embaixo está aparecendo para mim carregando clientes do roteiro do dia. Eu vou abrir de novo e você vai visualizar exatamente nessa parte aqui de baixo, ó, carregando clientes do roteiro do dia, né? Ou seja, aqui carregou para mim somente os clientes que eu tenho para atender hoje. Se você não trabalha com roteiro ainda, ele geralmente abre para você todos os clientes, né? Ele abre todos os clientes, e se você trabalha com roteirização, ele abre apenas uns clientes ali. Bom, eu vou fazer um pequeno processo agora aqui, só porque alguns clientes já colocaram aí que parece estar travando um pouquinho. Deixa eu verificar aqui se pode ser a minha conexão. Eita. Eu acabei de fazer uma alteração aqui e eu gostaria muito que vocês pudessem colocar no chat, a partir de agora, se continua travando ou não. Se continuar travando aí o vídeo, me informem que nós já vamos verificar aqui o que pode estar acontecendo, tá bom? Mas eu acabei de fazer uma pequena alteração aqui, acredito que era a questão da minha conexão, eu estava no Wi-Fi, acabei de passar para a rede cabeada e eu acredito que isso possa ter feito a alteração aí para nós, tá bom? Então verifica isso aí agora, a partir desse momento, se ainda continua travando,
Se sim ou se não, coloca no chat aí para mim, que já vai ser bem importante para eu poder saber se eu vou dar andamento aqui ou se eu vou fazer alguma alteração aqui técnica, tá bom? Então vamos lá. Vendedor, você trabalha com roteirização, sua empresa começou a trabalhar com roteirização, quando você abre a aba clientes, né, vai carregar o teu roteiro do dia. Como assim? Os clientes que vão exibir aqui para você, observa que eu tenho somente 10 clientes aqui, né? Eu tenho um total de 10 clientes aqui, que são os clientes que eu coloquei para atender hoje. Se eu quiser ver mais clientes, se eu quiser ver os demais clientes, né? Não quero ver só os 10, eu quero ver todos, não tem problema. Basta clicar nos 3 pontos lá em cima e você tem a opção todos os clientes. Aí você selecionando ela, vai aparecer todos os demais clientes. A minha base aqui ainda assim não tem muitos, né? Eu acho que eu tenho uns 35 clientes, alguma coisa assim. Então vou voltar ali para roteiro de hoje. A segunda opção, ela fica então passando entre roteiro de hoje e todos os clientes, da forma aí que você quiser visualizar melhor, tá bom? Outra coisa que é legal aqui em relação a quando você começa a trabalhar com roteirização, é sobre esse pequeno ícone aqui, ó. Tá vendo o ícone bandeirinha ali, uma bandeirinha vermelha? Ela está me informando os clientes do roteiro de hoje que eu já atendi. Se hoje eu tenho 10 clientes para atender, eu já passei em 4. Então, quando eu vou fazendo venda nesses clientes, ele já vai deixando essa bandeirinha aí para mim. Porém, se eu fazer uma justificativa de não venda, ele também deixa a bandeirinha para me informar que eu já fui nesse cliente, né? Até mesmo para você entender essa bandeirinha, está aqui nos 3 pontos. Eu tenho a opção aqui, legenda. E ele me mostra aqui. O que significa a bandeirinha? Atendimento do roteiro atual. Cliente do roteiro atual já atendido, né? Então isso daí é interessante. E o que eu acabei de falar, não venda. O que é a não venda? A não venda é você justificar aí um cliente que você foi, entretanto ele não comprou, né? Então isso daí é uma das opções. Espera aí, continuo falando aqui que ainda continua travando, então vou fazer novamente uma alteração aqui para nós. Só um momento, por favor. Bom, voltei aqui, fiz uma alteração aqui também que talvez fosse o motivo que tivesse travando aí o vídeo para vocês. Verifique novamente, por favor, se o vídeo continua travando e informe no chat, por favor, para todos os que estão assistindo ao vivo, tá? Continuando. Então eu tenho aqui a bandeirinha que vai me informar os clientes que eu já atendi hoje, né? E esses clientes, eles podem ter sido clientes que eu vendi para eles alguma coisa hoje, ou também pode ser clientes que eu justifiquei uma não venda, como aquele cliente que eu fui atender e por algum motivo eu cheguei lá, o cliente falou, não vou comprar hoje, passa novamente semana que vem. Então eu posso dar um clique longo nesse cliente, né, eu clicar no nome do cliente e segurar um pouquinho, vai me abrir essas opções. Se eu trabalho com justificativa de visita, eu tenho essa opção aqui, ó, justificar a visita. E nessa justificativa de visita, né, eu desejo justificar o motivo de não venda, eu clico em sim, ele vai me abrir aqui essa opção e primeiramente me pedir aí o motivo de não venda. Eu coloco aqui cliente estocado, por exemplo, coloco aqui uma descrição melhor sobre essa justificativa e clico em salvar, né? Então esse cliente vai ficar como um cliente que você já atendeu, não necessariamente um cliente que você vendeu, mas um cliente que você atendeu. Então, isso faz com que fique mais claro para mim que eu já atendi esse cliente e na hora de eu listar aqui os meus clientes, de todos os que eu tenho para atender hoje, eu já sei os que eu já fui e os que eu não fui. Isso daqui fica muito mais claro visualmente para mim também. Existe também uma opção de que quando eu vou cadastrar isso, eu colocar a sequência de visita, né? Claro que no início você não vai ter uma sequência de visita muito clara, né? Porque você vai começar a trabalhar com rota, aí às vezes você não sabe exatamente qual o primeiro cliente que você atende, o segundo cliente, o terceiro cliente. Isso você vai ter depois. Mas depois que você tiver essa informação, você sabe que toda vez que você vai sair para aquela rota, você tem uma ordem certa que você vai
vai passar por esse bairro, depois passa por esse outro bairro, vai pegar talvez aí alguma BR, e lá na frente você tem outros clientes para atender, e depois você vai entrar e vai ter outros clientes para atender. Então você sabe ali uma sequência lógica daquela rota, que é você saindo da sua casa, ou talvez quando o vendedor atende aí, você vendedor atende talvez uma outra cidade diferente da sua, e você há necessidade de dormir em algum hotel, você geralmente tem aquele hotel específico que você geralmente fica nele. Então você sabe que quando você sai dele, a ordem que você faz é essa. A lógica mais fácil para mim poder economizar combustível é essa. Então a partir daí eu consigo ter uma sequência de visita. E se essa sequência de visita for cadastrada lá atrás, né, na parte técnica que eu vou mostrar daqui a pouco, até a ordem dos meus clientes aqui vão aparecer de forma correta, aonde o primeiro cliente aqui em cima que vai aparecer para mim é o primeiro cliente que eu coloquei lá, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, ok? Bom, gente, desculpa, eu comecei a fazer aí falar aí sobre o pedido de venda e na verdade tinha esquecido de subir a imagem aqui e acabou que eu estava só falando, aparecendo só meu rostinho aqui do lado e o restante da tela toda preta, né? Eu tinha esquecido de subir aqui o pedido de venda para mostrar para vocês enquanto eu estava falando. Mas ok, pelo menos eu não cheguei a entrar em nenhuma opção aqui específica, né? Tirando essa opção aqui que eu dou um clique longo, né, no cliente, e quando eu dou o clique longo no cliente eu estava falando sobre mostrar aí como fazer justificativa de visita. Então eu dou o clique longo, vou ali na segunda opção, ó, justificar a visita, clicando nesse justificar a visita, eu coloco em sim aqui, ó, motivo de não venda. Coloco um dos motivos que vieram aqui para mim, descrevo esse motivo e clico em salvar. Pronto, agora eu tenho um cliente justificado, uma não venda. Se você vender, digitar um pedido para esse cliente, a partir do momento que você digitar o pedido para ele, ele já vai ter aqui esse sinal, né? essa informação de que esse cliente já foi vendido alguma coisa para ele. A partir do momento que você justificar o cliente, também vai trazendo aqui a bandeirinha para você. Então, se você trabalha com roteirização e também trabalha com justificação de visita, vai ter essas duas opções aí para você, tá bom? Outra opção aqui que nós temos também, quando eu começo a trabalhar com visita, é que eu começo a coletar informações da localização dos meus clientes. A partir do momento que você salva o pedido, você começa a coletar essas informações de localização do cliente. E aí, talvez você vendedor, no seu período de férias, outro representante vai lhe substituir durante esse período. E esse outro representante, às vezes, ele não conhece muito bem aonde ficam os teus clientes. Ou talvez até mesmo o teu supervisor vai fazer isso e ele não sabe exatamente onde ficam os clientes do jeito que você sabe. Você sabe de cor e salteado, já ele não. Ou até mesmo para um novo colaborador que vai começar a trabalhar agora, vai pegar uma rota totalmente do zero, às vezes ele tem uma certa dificuldade de conseguir identificar a localização dos clientes. E aí, aqui o bacana é porque você pegando essa localização, você pode dar um clique longo no cliente e você vai ter a opção de traçar rota, que você vai pegar a sua localização atual e tentar criar esse roteiro de onde você está até onde o cliente está. Vai abrir aqui para você os aplicativos de localização que você tem instalado no seu smartphone. No meu caso, o Google Maps e o Uber, mas talvez você tenha o Waze também, não sei. Qualquer aí aplicativo de localização que você tenha. Abrindo aqui o Google Maps, então ele está pegando a minha localização e vai trazer aqui para mim agora a localização do meu cliente. A localização do meu cliente, eu clico lá embaixo em rota, ele vai criar esse roteiro aí para mim chegar até lá, né? No meu caso aqui está de carona, eu pedindo carona, vou ali pronto, né? Carro, ele cria lá a rota para mim poder chegar naquele local, certo?
Bom, então isso aqui é uma das opções que você tem aí também quando você começa a pegar localização de cliente. Outra opção, clicando nos 3 pontos novamente lá em cima, né? Clicando nos 3 pontos, você tem aqui também a opção mapa. Se você clicar aqui no mapa, enquanto você está vendo a tua roteirização aqui embaixo, você vai ver a localização dos seus clientes com uma linha reta direcionada para cada um, né? Você tem aqui no mapa. E eu tenho uma linha reta, lembrando disso, né, uma linha reta para cada um dos meus clientes, né? Então, eu tenho um cliente que eu vou atender ali numa cidade próxima, né, aqui de Goiânia, que é Aparecida de Goiânia, e depois eu retorno para cá, né, atendendo um cliente ali no Parque Areião e depois um cliente aqui próximo de mim, né? E por último, eu retornaria para cá. Mas se eu quiser visualizar todos os meus clientes, eu primeiro preciso sair dessa opção de roteiro, porque lembra que aqui em cima, nos 3 pontos, eu tenho a opção de mudar entre todos os clientes ou só os clientes do roteiro de hoje. Neste momento eu estou nos clientes do roteiro de hoje e vou mudar para todos os clientes. Quando eu mudo para todos os clientes e vou novamente na opção mapa, agora ele não carrega só aqueles 10 clientes meus, ele vai carregar todos os meus clientes que têm localização. Então não só aqueles ali, né? Tem aquele lá de baixo, tem esse aqui, mas eu tenho diversos clientes também cadastrados nesse mesmo lugar aqui, né? Então, vários clientes no mesmo lugar que eu salvei ali. Então ele acaba carregando todos os clientes e talvez com essa visão de todos os clientes, imagina só aí na sua base. Você vai ter clientes aqui no setor central, no Jardim Goiás, no setor Bueno, e quando você estiver visualizando isso, você sabe que os clientes que você tem para atender são aqueles ou aqueles, com uma visão de um roteiro melhor aí para você. Aí você tem dúvida sobre o que é aquele cliente, quem que é aquele cliente ali, que é o único cliente que eu tenho longe de todos os outros. Basta dar um clique no cliente e o sistema vai dar um zoom para você até lá e mostrar algumas informações desse cliente. Se você clica novamente no nome do cliente, vai abrir até mesmo o cadastro desse cliente para você ver alguma coisa. E se quiser iniciar um novo pedido, é lá em cima, né, caso você já esteja nesse cliente em questão. Isso daí são algumas opções que você consegue, mas somente se você tiver aí a localização, né, cadastrada de cada um desses clientes. Há necessidade de você ter um software, até, na verdade, uma outra solução da Máxima, que é o Max Gestão, também conhecido já como Portal Executivo. Então, você tendo o Portal Executivo, você consegue coletar essas informações de localização e lá no Portal Executivo, para o gestor, ele já consegue até ter uma visão bem legal disso daí tudo. Bom, outra opção que eu tenho aqui também relacionada ao roteiro, clicando lá nos 3 pontos, eu tenho essa primeira opção, né, a opção roteiro, onde ele vai me mostrar os clientes que eu tenho para atender hoje. Lembra que eu comentei que são 10 clientes? Então eu tenho meus 10 clientes para atender aqui hoje. Esses clientes na cor verde são os clientes que eu já atendi, eu já vendi para eles. Não necessariamente foi faturado, mas eu vendi, mandei para a empresa, ele já vai vir na cor verde para mim. O cliente que eu justifiquei, sabe aquele que eu coloquei que eu não vendi, mas eu fui lá, eu estive no cliente e justifiquei uma não venda para ele. Então ele vai ficar na cor amarelo. E por final, os clientes aí que eu não atendi, né, que eu ainda não fui neles, vão ficar aqui na cor vermelha. E se eu quiser, eu consigo visualizar até os próximos 7 dias, né? Coloco aqui, ó, a opção 3 dias ou 7 dias para eu poder visualizar aí de uma forma melhor, né? Então eu tenho aqui o dia de hoje, quinta-feira, dia 6, os próximos dias de semana aqui. Segunda, terça, eu tenho poucos clientes na minha base, então segunda eu coloquei que eu vou atender 2 clientes, na terça outros 2, quarta outros 2 e na sexta esses aqui, né? O de quinta-feira não tem ali, porque a partir do momento que virar o dia de hoje, porque eu coloquei meus clientes para serem atendidos de 7 dias, a partir do momento que chegar ao final do dia de hoje, todos esses clientes de quinta-feira aqui vão vir para essa quinta-feira aqui, porque eles são atendidos de 7 em 7 dias. E aí eles vão aparecer lá na frente para mim, né? Assim também como quando eu atender esse cliente na segunda-feira, que atender ou não atender, né? Simplesmente a partir do momento que mudar de segunda para terça, todos esses clientes que eu coloquei aqui na segunda, eles vão vir para essa outra segunda-feira aqui. A não ser que você tenha colocado o atendimento deles a cada 14 dias, né? Aquele atendimento quinzenal. Aí, na verdade, ele vai pular para outra segunda-feira na frente, né? No caso aqui no dia 24/9. Então, ele pula de 14 em 14 dias. Tá bom? Então, isso daí era o que eu tinha para mostrar mais para o representante. Mais essa informação de roteiro
para o representante. O que ele precisa ver, como que ele vai ver essa rota no aparelho dele, né? Como que ele vai conseguir exibir melhor isso aí. E ajuda ele em alguns outros lugares também, como por exemplo, a parte de títulos. Os títulos, ele consegue ver inclusive títulos, existe um filtro para ele poder conseguir visualizar somente aqueles títulos do roteiro de hoje. Vamos supor, ele vai início do dia, está em casa ainda, antes dele sair para poder começar a atender os seus clientes, ele pode ver somente os títulos em aberto, né? Desse roteiro que ele está indo. E talvez ele já saber, antes de sair de casa, quais os clientes que ele vai visitar hoje que estão com algum débito com a empresa, né? Bom, a parte de pedido de venda era isso aqui. Vamos para a próxima agora, mas antes de ir para a próxima, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, né, e até mesmo nas dúvidas, tá bom? O Henrique colocou aqui, como aferir quilômetros, né, rodado pelo roteiro de visita. Tá, o vendedor ele não consegue aferir isso daí, o pedido de venda ele não vai conseguir aferir essa informação. Entretanto, se você tiver o portal executivo, né, uma das nossas soluções aí, você vai conseguir ter essas informações. Inclusive, daqui para o finalzinho da apresentação, eu vou mostrar essa informação para você, tá bom? E eu tenho 3 perguntas aqui, que é todas do Guto, lá da Aporte, né? Então, acredito que é isso, da Aporte. Vou só ler aqui, só um minuto. Bom, o Guto, ele tá aqui, ele tá falando que ele, junto com o Gilson, né, o Gilson aqui da Máxima, eles estão criando uma roteirização diferente aí. Ele até fala aqui um pouquinho de como que é essa roteirização. Bom, Guto, essa roteirização, eu até conversei com o Gilson ontem, antes de vir fazer essa apresentação aqui hoje. Essa roteirização que você está falando, ela ainda está sendo criada, ainda está sendo elaborada. Então, não tem como te responder muita coisa dela ainda. Ela ainda está muito com o Gilson, porque está sendo desenvolvido. Inclusive, eu não vou falar muito sobre ela aqui hoje, mesmo porque ela ainda não está concluída. Então, não é algo que eu iria falar. E você até, talvez tenha, vamos brincar assim, deu um spoiler do que eu ia falar no final do vídeo, que eu ia falar tudo sobre o vídeo, depois eu vou colocar, olha, tá vindo aí uma roteirização mais legal que o Gilson está, né, desenvolvendo isso daí, que a gente vai ter umas opções novas que você já comentou aqui na sua pergunta, mas eu vou deixar para comentar ela só lá no final, tá bom? Então, a sua dúvida, quem vai conseguir tirar com você hoje é o Gilson, porque ele que está desenvolvendo isso daí, tá bom? Vamos para a próxima. Essa sua pergunta aí, né, de qual distância máxima que você colocou, qual distância máxima que o RCA pode fazer o pedido do cliente. Se você está se referindo àquela... Qual o nome? Eu perdi o nome agora. Cerca eletrônica. Se você está falando da cerca eletrônica, uma função que dá para mim colocar para que o representante ele só consiga digitar pedido se ele estiver presencial no cliente, né? Se ele for até o cliente, essa opção aí ela é parâmetro. Eu coloco em metros, quantos metros eu acho, né? Eu como empresa acredito que seja a metragem ideal para que um representante consiga digitar no cliente. Você pode colocar lá 50 metros, porque se ele estiver na frente do estabelecimento ou atrás do estabelecimento, né, talvez ele foi lá para trás conversar com o comprador, ele consegue digitar o pedido. Então, isso aí é um parâmetro que eu coloco um número em metros, isso daí, tá bom? Vamos para a próxima pergunta.
Bom, a Cristiane perguntou, né, que o vídeo, ela na verdade não foi, ela está comentando que no início o dela travou, e depois ela está perguntando como é que faz essa alteração entre todos os clientes e clientes só do roteiro de hoje. Bom, Cristiane, eu ainda vou falar como eu crio isso lá no RP, tá? Isso aqui eu só mostrei para o representante, e o representante ele abre aqui abas clientes, e quando eu uso o roteiro ele já me carrega os clientes só do roteiro de hoje. Se eu quiser visualizar os clientes, todos eles, eu clico lá nos 3 pontos e eu tenho a segunda opção onde eu tenho todos os clientes. Aí eu mostro todos os clientes ou, novamente, lá nos 3 pontos, roteiro de hoje. Então eu fico fazendo intercalando isso daí, tá bom? Mas eu não travo para o vendedor só visualizar os clientes de hoje. Travar, visualizar só os clientes de hoje, eu não travo. O que eu posso fazer, eu vou mostrar isso ainda, não falei sobre isso, eu posso colocar parâmetros que eu vou obrigar que ele digite pedido somente para os clientes de hoje. Mas se ele quiser fazer uma consulta de pedido de um cliente de sexta, de segunda-feira, ele vai conseguir consultar esse cliente tranquilamente. O Thiago comentou aqui onde eu faço todo esse cadastro. Eu ainda vou mostrar, Thiago, essa parte aí, tá bom? A gente encerrou aqui a parte só do aplicativo. Vou trazer essa outra função aqui daqui a pouquinho no vídeo. Na Eliton... Não, uma outra pessoa aqui colocou, né, supervisor vendas, eu consigo colocar para o cliente ser atendido dentro de um raio e cercar para ter certeza que ele positivou. Sim, eu até comentei isso agora há pouco, que é o chamado cerca eletrônica, e eu consigo colocar isso aí. Mas primeiro, você precisa ter a localização de todos os seus clientes cadastrados, tudo organizadinho. E é bom a gente lembrar que quando eu começo a trabalhar com essa forma de travar a venda para que ela só seja feita presencial, eu tenho que lembrar que tem cliente que gosta de passar pedido por telefone e cliente que gosta de passar pedido por WhatsApp. Então essas exceções dá pra gente criar, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Vamos lá, eu acho que aqui a gente pode tentar focar em perguntas só do que eu mostrei aqui agora, tá? Porque eu ainda vou mostrar mais funções ainda à frente. Dúvida na Eliton, né? Bom, Naeli, tu colocou aqui, dúvida. Já vai ser liberado na nova versão o destaque do cliente que já foi feito em check-in, aparecendo ali no topo da lista de cliente ou em uma cor que o destaque, né, lá da RJ Alimentos. O Naelton está falando até de uma solução de melhoria que está pendente aí para poder ser atendida. E ele está falando também sobre check-in e check-out, que é uma opção que você chega no cliente, aí antes de você conseguir iniciar a venda, você tem que fazer check-in. E quando você sai do cliente, você faz check-out. Isso daí é até bem interessante, porque você começa a pegar o tempo médio que o seu vendedor fica dentro do cliente, né? E o que o Naelton trouxe aí, porque é uma opção que ainda não tem, é porque é o seguinte: hoje, quando eu faço check-in no cliente, eu fico com esse ícone bem aqui, ó, tá vendo um íconezinho que eu tenho aqui no início? Eu fico com esse ícone informando que eu estou nesse cliente, que eu fiz check-in nesse cliente. Quando eu saio dele, eu faço check-out. O que o Naelton quer é que talvez na hora que eu comece a fazer check-in em alguns clientes, eu organize para que esses clientes que eu fiz check-in vão lá para o topo da lista, para na hora de eu organizar com meus clientes, eu já sei em quem eu fui ou que eu não fui. Mas isso é uma melhoria que ainda está pendente, não foi atendida ainda, e eu não tenho previsão de entrega de melhoria aqui comigo, né? Tá. O Naelton colocou também que ele observou que lá na hora de essa primeira opção aqui, ó, de roteiro, a primeira, ela tem essa questão de horário aqui do lado, tá vendo? 8 horas, 9 horas. Isso é feito lá na hora que eu cadastro. Eu ainda vou falar sobre o assunto também. O Guto colocou aqui, qual é a versão do pedido de venda? Roteiro eu tenho desde a versão 15 do pedido de venda. Eu acho que desde a versão 14 do pedido de venda eu já tenho roteiro. Talvez uma opção ou outra que eu estou mostrando aqui, você vai ter só aí na versão 17 em diante, né? Mas as opções que eu estou mostrando, elas têm desde as nossas versões mais antigas, a gente sempre teve roteiro. Talvez o que está faltando para você é o que eu vou mostrar agora. Você cadastrar no seu RP a roteirização, tá bom?
Tá, o Anderson tá falando que entrou agora, não viu o que passou, né? Bem-vindo, Anderson, aí ao vídeo. Não se preocupa que quando eu concluir o vídeo, você vai poder conseguir assistir ele desde o início, tá? E o que você tá querendo saber aí, que é essa questão da justificativa, onde o cadastro, eu nem mostrei ainda. Por enquanto eu mostrei só o que o seu representante vai ver. E agora eu vou começar a mostrar cadastro, tá bom? Então agora vou começar a passar para frente aqui da apresentação. Bom, eu já mostrei para vocês como eu vejo toda essa parte, como eu faço, eu vejo o final, né? Então, porque eu queria que esse vídeo aqui, esse início do vídeo, fosse para o teu representante poder conhecer aí o que ele vai ter que fazer a partir do momento que eu trabalho com roteirização. Agora eu vou mostrar para você, profissional de TI, ou talvez a pessoa aí responsável pelos cadastros da sua empresa, como você vai fazer esse cadastro. Lembrando que hoje nós estamos falando somente do RP Wintor, então se você está assistindo esse vídeo gravado e hoje você possui aí um outro RP, ele é especificamente para o RP Wintor. Bom, essas aqui são todas as minhas rotas que eu já criei. Eu vou excluir todas elas aqui. Essas são aquelas que a gente estava vendo agora há pouco lá no pedido de venda. Eu vou excluir todas elas e para a gente poder começar a criar aqui roteiros do zero, tá bom? Lembrando que eu estou aqui na rotina 354 do RP Wintor. E como é uma ferramenta, né, lá da PC Sistemas, agora TOTOS, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Mas se você tiver mais dúvidas sobre essa rotina, você pode entrar em contato com eles, né, lá com a PC Sistemas, para que eles possam tirar talvez alguma dúvida a mais sobre essa rotina, tá? E eu não vou mostrar tabelas também, porque eu não vou chegar a mostrar tabelas do banco de dados referente a essa rotina. Eu só vou mostrar um basicão aqui dela, que você precisa saber hoje para criar a sua rota. Primeiro, eu vou colocar aqui data inicial, dia 6. E vou colocar data final dia 6 também. E vou alterar no final aqui a data final para 2030. Por quê? Não se preocupe que quando você colocar 2030, não vai criar vários roteiros dentro do seu banco de dados até 2030, talvez isso pesar. Não se preocupe com isso não. Porque aqui embaixo eu tenho a periodicidade, que eu vou colocar 7, que são de 7 em 7 dias. Que gera uma rota hoje e vai criar uma nova rota dessa que eu acabei de criar. Quando passar o hoje, né, quando passar esse dia, ele cria mais 7 dias para frente, mais 7 dias para frente, mais 7 dias para frente, até 2030. Então isso daqui é importante você colocar uma data bem para frente, porque se você colocar até final de 2018, né, o último dia aí do ano, quando for dia 1º de janeiro, todos os teus roteiros vão sumir. E aí os vendedores vão ficar todos sem rota. Então coloca uma data assim bem para frente, né? Bem lá longe, né? Não sei se você vai querer que seu vendedor trabalhe até 2030, mas coloca aí só para poder você nunca ter o problema de ter que recriar esse roteiro, né? Que vai ser chato você ter que criar esse roteiro novamente. Próxima opção, eu vou colocar o código do meu representante, né? No meu caso aqui, código 63. Aqui eu tenho a opção de que eu quero pesquisar, quando eu vim aqui pesquisar sobre os clientes ativos e inativos. Só um momento, pessoal, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Pô, gente, eu tirei aqui o meu rostinho aqui do canto para poder ver se melhora aí, porque algumas pessoas continuam comentando que está travando. Então tentei manter aqui para poder fazer com que fique melhor o vídeo, deixar só a tela aqui do meu computador, para poder a gente ver se fica melhor aí. E se melhorar, por favor, coloquem nos comentários aí, que fica bem importante para mim saber como é que está sendo, se está melhorando, se está travando, como é que está aí. E não se preocupe, que quando nós concluirmos aqui essa gravação, no final você vai poder assistir esse vídeo desde o início novamente, tá? Você pode pegar o início do vídeo e assistir ele de novo. Ah, não tenho tempo hoje, não te preocupa, você pode assistir ele amanhã também, e outro dia você pode assistir tranquilamente.
Então vamos lá, eu tenho aqui a pesquisa de clientes, né? Se eu vou pesquisar somente por clientes ativos, se eu vou poder procurar por clientes inativos, né? Essa pesquisa, eu estou falando sobre essa pesquisa bem aqui, ó. Quais clientes, quando eu pesquisar aqui, vão vir para mim? Vai vir todos os clientes ou somente os clientes ativos? Eu até aconselhei talvez você colocar todos os clientes, porque esses inativos aqui, você colocaria número de dias que esses clientes não compram. Então eu geralmente deixo todos, mas aí você decide. Outro detalhe, você quer exibir somente clientes que você nunca cadastrou, em momento nenhum você cadastrou uma roteirização, ou você quer que apareça qualquer cliente, inclusive aqueles clientes que você já colocou uma roteirização? Eu geralmente coloco aqui sem roteirização, vou pesquisar aqui os clientes. Tá, os clientes que eu vou colocar aqui, eu vou colocar por código, que eu tenho meus clientes específicos aqui da rota. Esse 1008 cliente. Qual que é a próxima vez que eu vou nesse cliente? Vai ser hoje, quinta-feira mesmo. Esse número de semana eu tenho que colocar pelo menos um aqui, vou colocar o primeiro. Sequência de visita, esse cliente é o meu primeiro cliente a ser visitado, né? Periodicidade 7 dias. E vou gravar aqui. Quando eu termino de gravar, ele me pergunta se eu quero reaproveitar essas informações para poder fazer um próximo cadastro. Eu coloco sim, digito aqui meu próximo cliente de quinta-feira e posso gravar também. Esqueci de mudar a sequência aqui, esse é meu segundo cliente. Sim, de novo, próximo cadastro, 1006, 3, gravar, sim, 1003, esse aqui é o quarto cliente, gravar, sim. E assim eu vou fazendo todo o meu cadastro de roteirização. Já é cliente por cliente? Sim, é cliente por cliente. Uma forma diferente que você pode fazer aqui é só se você tem conhecimento, né, de banco de dados aí, fazer essa alteração. Eu já vi que alguém perguntou ali se ele considera feriado. Não. Se eu colocar aqui sexta-feira, né, dia 7, amanhã, 7 de setembro é feriado, eu colocar um cliente aqui, né, um cliente que seja aqui, e colocar para gravar, ele vai gravar, né, porque amanhã ele não entende que é feriado aqui. 1009, né, amanhã grava também. Aí olha só que interessante. Quando eu tentei gravar aqui de novo, eu tinha colocado o número 1 de sequência de visita. E eu tentei gravar o segundo com o número 1 de sequência de visita de novo. Se eu colocar em sim, não tem problema. Porque que ele vai fazer? Ele vai ordenar para que aquele primeiro cliente que eu tinha colocado como primeiro se torne o segundo. E esse que eu estou colocando agora se torne o primeiro. E sim, 1011, deixo o primeiro de novo, vou gravar. Agora o primeiro que eu já tenho lá se torna segundo e o segundo se torna terceiro. Então ele faz isso aí, né, nessa sequência, e aí você talvez depois você venha cadastrando uma sequência correta para você. Então eu já fiz algumas gravações, não vou fazer todas, que senão a gente vai perder aqui um tempinho no vídeo. Vou fechar ali. Eu vou clicar aqui em pesquisar, pode ver que eu já fiz alguns cadastros aí. Agora o interessante é o seguinte, se o seu representante sincronizar agora, não vai aparecer isso aqui para ele, não vai aparecer. Por quê? Porque eu tenho uma job no sistema que roda uma vez por dia ali para poder atualizar essas informações. Em outras palavras, depois que você terminar de fazer o seu roteiro, você concluiu todo o seu roteiro ali na 354, concluiu, vem no portal administrativo, eu acho que vou ter que colocar meu login e senha aqui do portal para mim poder conseguir rodar a job. Aí você vai rodar essa job aí, ó. Deixa eu colocar aqui só minha senha. Eu vou entrar aqui na primeira aba ali, né, do pedido de venda. Caiu aqui. Esqueci de conectar. Foi por conta de eu ter desconectado do Wi-Fi ali. Só um momento. Mudei a rede. E aí quando eu mudei a rede eu esqueci de voltar ali. Pronto. Conectado, vamos lá agora. Deixa eu ver se meu serviço está em pé. Serviço do pedido de venda.
Lembrando que isso daqui é uma opção bem técnica, tá? Você que está assistindo agora, se você talvez não seja o TI da empresa, talvez algumas informações que eu vou mostrar aqui, talvez você não vai compreender, tá bom? Mas isso daí é tranquilo, é normal, é mais informação técnica mesmo. Então eu vou vir aqui no cadastro, tá? Cadastro de usuário. Vou vir em cadastro e depois de cadastro eu vou vir em executar job do sistema. Executando o job do sistema, eu vou vir aqui nessa opção compromisso. Aqui, gerar dados de compromisso. Gerar dados de compromisso, clique em confirmar. Tá ali, ó, tá rodando. Só aguardar aí. Ok, terminou. Agora sim, se o meu representante sincronizar, ele vai conseguir atualizar esse roteiro de visita dele aí. Se eu fizer todo o roteiro lá no 354, mas eu não rodar job, não vai ter como, não vai adiantar, ele vai sincronizar ali e não vai adiantar. Concluindo aqui. Se eu for lá em clientes, né? Olha só tem aqueles 4 clientes que eu coloquei lá, né? Então ele já fez aqui a rota baseado naquilo que eu acabei de cadastrar, certo? Baseado nisso aqui da 354, algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aí sobre um pouquinho sobre essas alterações que eu acabei de fazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nessas suas perguntas aqui, só para a gente já poder passar para o próximo aqui. No campo de observação, né, alguém comentou aí que lá no campo de observação, se você pode colocar que o cliente só atende após as 11 horas. Lá no pedido de venda, você não vai ter essa informação na hora de você abrir o roteiro. O ideal é que você coloque essa observação no cadastro do cliente, né? E quando o representante abrir, ou seja, lá na rotina 302, e quando o representante abrir o cliente, eu tenho no final aqui, iniciar o pedido. Eu estou iniciando o pedido. Iniciando o pedido, eu tenho esse campo aqui, observação, né? Esse campo observação eu posso colocar lá no cadastro rotina 302, esse campo observação. Já sei, mas se ele está aí no final, na observação, o representante não vai conseguir ver. Tem como eu colocar para que toda a observação do cadastro seja dado um alerta para ele na hora que ele inicia o pedido. Então, somente dessa forma aí você vai conseguir ver essa questão de 11 horas. E lá na 354, quando você cadastra também, tem esse horário aqui também, tá? Você pode colocar aqui o horário de visita, que foi uma pergunta que até que foi feita agora um pouco mais cedo, em relação ao que é aquele horário que tem ali do lado. A Nayara colocou aqui, é obrigatório ter dia da semana? Pois hoje nossos representantes têm que visitar naquela semana, mas não tem dia específico, né? Visita a cada 30 dias. Olha só, esse roteiro aqui, eu tenho a periodicidade que eu coloco aqui. Então, se nesse seu caso, você colocaria talvez uma periodicidade aqui de 24 dias, não sei se te atenderia talvez aí 24 ou 35 dias, porque precisa ser um múltiplo por 7, né, para ele poder aparecer. E o dia da semana aqui, esse primeiro, segundo da semana aqui, não tem nada a ver com você pegar aqui o mês, né, e falar que esse aqui, vamos colocar mês que vem, né, outubro. Essa aqui é a primeira semana do mês, essa aqui é a segunda semana do mês, essa aqui é a terceira semana do mês. Não, isso aqui não tem nada, não se aplica a isso, tá? Esse número da semana não se aplica a isso. Esse número da semana é para casos que você tem visitas bissemanais, né, que você atende o cliente 2 vezes dentro da mesma semana, como por exemplo, você atende ele na terça e na quinta. Aí você faz o primeiro cadastro de terça-feira, né, e depois faz um segundo cadastro de quinta-feira. Só que o segundo cadastro de quinta-feira, quando você for tentar gravar e tiver o número da semana igual, ele vai dizer, não, você já cadastrou esse cliente com o número de semana 1, cadastra ele agora com outro número. Aí você vai lá e coloca o 2, o 3, o que seja, e grava ele como segunda semana. Então, no caso da sua empresa aí, esse formato que você trabalha com visita de cliente, ele talvez não vai se encaixar, essa rotina aqui não vai se encaixar muito com o teu formato de visita de cliente, né? Porque o teu representante que não tem um dia específico para atender. Esse aqui é geralmente quando eu tenho dias específicos para atender. Aí ficaria mais interessante para você, talvez um outro formato aí.
É possível, a Nayara também colocou, é possível colocar roteiro por praça? Não. A rotina 354 do Intor, eu estou falando da rotina 354 aqui somente, tá? Eu só consigo cadastrar por cliente. O sistema não reconhece feriado. Como isso funciona? Ele obriga a justificar cliente do roteiro atual. No caso, existe um parâmetro que eu obrigo ele... assim, o primeiro pedido dele de amanhã, ele não vai conseguir digitar se ele não tiver justificado todo mundo de hoje, né? Então, quando ele for começar o dia, ele tem que ter justificado todo mundo do dia anterior para que ele possa conseguir aí fazer a roteirização dele. Só que aí, nesse caso, no feriado, ele vai considerar que é um dia que você tem roteiro para atender, e aí ele poderia colocar isso, várias justificativas e todas as justificativas feriado. O G. Maraújo, ele colocou aqui que eu coloquei uma sequência de visita aqui, uma sequência específica de visita, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Do meu representante lá em questão. Vamos colocar aqui quinta-feira, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas se essa não for a visita ideal, ele sugere? Não. Para eu poder fazer qualquer tipo de alteração aqui vai ser manual. Eu vou ter que vir aqui e fazer essa alteração manualmente. E a última pergunta aqui, antes de eu passar para... Tem mais duas, ok. Eu utilizando o portal executivo, manutenção de rota, preciso fazer esse cadastro do 354. Lá no portal executivo, você consegue fazer manutenção do que você criou aqui no 354. Então você cria na 354 para poder aparecer lá no portal executivo. Você não inseriu hora em nenhum dos clientes. Pode mostrar como ficou na hora do roteiro? Sim, eu até abrindo agora há pouco, né? Olha ali, começou com 8 horas da manhã, né, horário padrão, e ele veio pegando aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que de 10 em 10 minutos, ou de 20 em 20 minutos, não lembro bem qual que é a sequência que ele pega aqui, né? E ele vai preenchendo o dia aí com o horário de atendimento de cada cliente. Ok? Vou passar para a próxima parte aqui agora dentro do portal administrativo da Máxima. Eu já falei que preciso rodar job, mas existem algumas parametrizações também para eu poder fazer esse processo. Clicar ali no parâmetro do sistema. Sua empresa aí já deve ter o parâmetro do sistema e diversos parâmetros para que possa te auxiliar aí na parte de roteiro. Talvez os teus parâmetros estejam bem organizados, né? E aí você vai conseguir verificar aí de uma forma bem simples tudo que você tem para alterar. Mas antes de eu te mostrar qualquer parâmetro que eu tenho aqui, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante sobre essa aba parâmetro de sistema. Ela não tem opção de salvar. Observa aqui embaixo, não tem opção de salvar. Então, se você marcar uma flag ou desmarcar uma flag aqui, você já está fazendo uma alteração para qualquer representante que sincronize agora, né? Então, se ele sincronizar nesse momento, ele já vai pegar essa alteração que você acabou de fazer. Então toma um certo cuidado antes de fazer qualquer tipo de alteração dentro desse parâmetro do sistema aqui, tá? Eu pesquisei ele por hot, né, que vai vir tanto parâmetros de roteiro como parâmetros que tem a descrição rota para mim aqui. Então é só para eu poder conseguir mostrar alguns dos parâmetros que nós temos. Tá, vamos lá. Permitir visualizar planos para mim aqui. Quantidade de dias para zerar pedidos fora de rota. Olha só, esse aqui é bem interessante. Lembra que eu falei sobre a cerca eletrônica, aonde você trava para que o seu representante não venda para clientes que não estejam dentro da rota e também não venda que não seja presencial nesses clientes? Só que aí existe aquelas exceções, né? Existe aqueles clientes que manda pedido por WhatsApp. Então, para que você não precise ter que ficar liberando o seu vendedor toda vez que você tiver um caso como esse, você pode utilizar esse parâmetro aqui, ó. O nome dele é período pede fora rota, né? E o outro é
esse aqui de cima, ó, dias de atendimento semanal, né? Aqui. Não, desculpa, é esses dois aqui na verdade, ó. Quantidade máxima de pedidos fora de rota e quantidade de dias para zerar esses pedidos fora de rota que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? Esses dois parâmetros aqui, então, quantidade máxima de pedido fora de rota e período de pedido fora de rota, são esses dois. O que acontece? Eu coloco aqui que eu tenho 5 clientes que geralmente eu atendo fora de rota a cada um dia, né? Então, por dia, o meu vendedor pode digitar no máximo 5 pedidos para clientes fora de rota. Ou então eu coloco que semanal, né, 7 dias, o meu vendedor pode digitar no máximo 15 pedidos fora de rota, fora da rota que eu programei. Isso eu estou falando se você travou a sua roteirização. E aí o que acontece? Se por um acaso eu coloco aqui, né, como eu comentei agora há pouco, 5 clientes a cada um dia, quando o seu representante for tentar digitar o pedido para o 6º cliente, o sistema vai barrar para que ele não faça isso. E aí ele vai poder, ele só vai conseguir fazer esse processo se você, como supervisor, entrando aqui dentro do portal administrativo, gerar uma autorização para ele, que é autorizar ele para que ele digite esse 6º pedido. Lá no aparelho dele vai aparecer uma senha, né, que ele vai pedir para que seja digitado. Você vai digitar aqui essa senha em questão e gerar uma contrassenha para ele que ele possa digitar um pedido para o 6º cliente. Eu estou falando só naquele caso lá, tá? Eu travar toda a minha rota e o vendedor não pode vender na quinta-feira clientes que estão com roteiro na sexta-feira, né? Isso aí precisa de até mesmo um roteiro muito maduro, para que, e eu digo maduro, não é nem só questão do seu roteiro estar bem informado, é o seu cliente saber que a venda dele é de sexta-feira, então ele vai pedir só sexta-feira, né? Isso é meio complicado, não é muito fácil de eu colocar isso daí não, tá bom? Outros parâmetros que eu tenho aqui que pode me ajudar bastante também é esse aqui, ó, como exemplo, cerca eletrônica habilitada, mas por favor, eu já comentei antes, eu vou falar de novo, não ative parâmetro só para olhar e ver o que aconteceu. Se você ativar esse parâmetro cerca eletrônica aqui, ele pode trazer vários transtornos para você, porque o seu vendedor não vai conseguir vender se ele não estiver presencial no cliente, né? Olha aqui que eu coloquei a minha cerca eletrônica com uma tolerância de 200 metros, né? Uma pessoa me perguntou aí mais cedo sobre quantos metros de distância o meu vendedor pode digitar um pedido. É esse parâmetro aqui, ó. É esse parâmetro de distância. Só que, olha só, se eu habilitar minha cerca eletrônica e a localização dos meus clientes estiver incorreta, ou eu não tiver a localização dos meus clientes, então os vendedores ficarão impossibilitados de digitar pedido. Então, não ative esse parâmetro enquanto você não tiver todos os teus clientes com localização ativada. Já sei, mas como que eu coloco meus clientes para poder ter localização? É uma segunda ferramenta da Máxima Sistemas chamada Portal Executivo. Eu inclusive já gravei um vídeo aqui falando sobre a parte dele de geolocalização. O vídeo inclusive vai aparecer aí para vocês daqui a pouco. O link desse vídeo que falo sobre geolocalização, vocês vão receber ele aí no chat agora, né, quem estiver online. Primeiro, o nome do vídeo é Primeiros Passos Geolocalização. É uma solução separada da Máxima, tá? Não é o pedido de venda. E se você não tiver essa solução, você não vai conseguir usar essa opção aqui de cerca eletrônica, né? Há necessidade do portal executivo para que você possa ter essas localizações cadastradas. Até mesmo porque se você começar a pegar essas informações do seu representante, você precisa começar a gerir essas informações. E o portal executivo, a aba geolocalização, é que vai te dar essa possibilidade de você fazer toda a gestão dessa informação, tá bom? Tá. Outros parâmetros aqui interessantes é que quando você estiver usando lá o geolocalização, você tem o horário início e o horário final de rastreamento dos seus representantes. Porque, de repente, o teu representante está com pedido de venda aberto aí, já é 11 horas da noite, ele está em algum local assim que é muito pessoal dele, né?
e você ainda está rastreando esse representante. Ele já parou de trabalhar desde 7 horas da noite, né? 8 horas da noite ele parou de trabalhar. Agora são 11 horas da noite, vamos supor que ele foi para uma balada, né? E você ainda está rastreando o celular que está no bolso dele. Então isso daí é interessante você colocar um horário final de parar de rastrear esse representante. E aqui tá, não tem 2 pontos. Quando você for colocar isso aqui, você não precisa colocar os 2 pontos, tá? Isso aqui é 18 horas, isso aqui é 8 horas da manhã. Então isso aí é só algumas opções para você. Outra opção muito importante é exigir o GPS ativo na hora de eu digitar um pedido. Olha, observe esse parâmetro, ele é super importante também. Dessa forma o vendedor não vai conseguir digitar um pedido, a não ser que o GPS dele esteja ativo, né? Que o GPS dele esteja ligado ali para que ele possa fazer isso. Mas quando eu, até mesmo lá no vídeo que vocês vão assistir depois do geolocalização, eu falo que é super importante que você deixe claro para os seus representantes que o GPS tem que se manter sempre ativo. Não pode desligar o GPS ali, que senão quando você for ver aquele desenho no mapa de por onde ele estava passando, você não vai ter informação completa ali dele, né? Você vai ver que vai ter algumas falhas ali porque ele desligou o GPS, então ele tem que manter o GPS sempre ativo. Ah, GC, mas e a bateria do celular? Não se preocupa, porque muitas vezes o consumo que você tem de bateria baseado no GPS ativo não é muito superior a outros consumos que você tem no celular. E nesse vídeo que eu acabei de passar aí para vocês, eu também falo mais sobre isso. Recurso de rastreamento habilitado, né? Esse recurso de rastreamento habilitado, ele é o principal dos recursos, porque é ele que vai ativar essa opção de começar a pegar a localização dos seus representantes. Então ele é fundamental você utilizar ele se você quiser começar a trabalhar com essa opção de rastreamento. É ele que vai ativar a parte tipo: marquei, a partir de agora eu vou começar a coletar informações de localização dos meus representantes. Se ele estiver inativo, os outros parâmetros ali, inclusive, nem vão ter nem vão ser muito válidos para você, porque ele não vai estar habilitado para coletar informações de localização do teu representante. Detalhe também importante para a gente lembrar: Gessé, eu tenho RCA na minha empresa. RCA eu não posso rastrear, ele é o autônomo. Se eu começar a rastrear ele, eu vou começar a pegar vínculo empregativo com esse representante, né? Então eu não posso pegar essas informações aí dele. Não se preocupa, você pode marcar essa opção aqui nele, e quando você for lá no cadastro de clientes, então vamos mudar aqui, começar a falar um pouquinho de cadastro, sair mais de parâmetros e para cadastro. Quando você for no cadastro desses representantes que são RCA, inclusive é bom que você separe isso por perfil, tá? Você tem os teus perfis de cliente, de representante RCA e perfil de representante CLT, né? Se você tem os 2 casos da empresa, claro. Você vai fazer uma pequena alteração ali, ó. Vou mostrar para vocês agora. Logo na primeira opção de permissões, aba principal, eu tenho essa opção aqui, ó, bloquear a captura de informações de geolocalização. Então eu seleciono que eu vou coletar as informações de localização. Entretanto, o meu RCA, aquele cara que eu não posso pegar a localização, né? Ou no caso TI, eu acho que o TI vai colocar isso aqui no usuário dele, né? Você vai marcar essa opção aqui para não coletar essa informação de localização, tá bom? Então isso daí é muito importante. Bom, eu mostrei a boa parte aqui dessas partes de parâmetros referente à localização. Existe mais parâmetros, existe alguns aqui também de GPS que são interessantes, né? Que como que eu vou coletar essas localizações do meu cliente? Como que eu vou coletar isso, né? Será que isso vai ser automático? Como que vai ser? Então você vai usar esses parâmetros aqui, ó. Salvar a localização do meu cliente, ele vai usar o GPS do seu representante na hora que ele salva uma justificativa de visita. Quando ele, né, se ele faz ali
uma digitação de pedido, né? Ele digita o pedido, quando ele salva o pedido, ele vai usar a localização do representante para pegar isso, ou talvez até mesmo uma alteração de cadastro. Ele altera o cadastro, ele pega essa localização do cliente. Outro importante também é esse aqui, que ele salva a localização somente se o cliente não tiver localização já cadastrada, para que não tenha que ficar salvando uma localização em cima da outra, uma localização em cima da outra, né? Então esses 4 parâmetros aqui são muito importantes para que você possa habilitá-los na sua empresa, tá bom? Algumas empresas elas não utilizam representante. Isso aqui é uma dica que eu vou passar para vocês. Algumas empresas não utilizam representante para salvar essas informações. Eles utilizam aí às vezes um terceirizado, né? Contrata alguém para salvar essas localizações, porque quando ele deixa isso por conta do representante, o representante às vezes acaba pegando localizações incorretas, né? Ele estava em outro cliente na hora que ele salvou o pedido para aquele cliente fulano de tal. Aí ele vai e salva a localização incorreta. Então tem empresas que usam o terceirizado, outras que ainda utilizam o supervisor para fazer todo esse registro aí. Bom, gente, então eu vou voltar aqui para perguntas de vocês agora, tá? Vamos ver algumas perguntas aqui. Se você tem alguma dúvida, ou quer que eu mostre alguma coisa que eu ainda não mostrei, por favor, coloca aí coloca aí no chat agora. Vou verificar isso aqui com vocês agora. Como que eu faço para que o RCA que tem cliente para... Como é que eu faço para que o RCA que tem cliente para atender no feriado, ele pode atender antes ou depois dos dias, isso cair automático? O Guto perguntou aqui se eu tenho um feriado, né, como exemplo amanhã é 7 de setembro. Como que eu faço para o representante atender esses clientes sem a necessidade, aí, às vezes, de fazer algum processo aí muito manual, né? Vai ficar meio complicado de fazer esse processo manual às vezes. Bom, existe uma opção aqui dentro do próprio pedido de venda, né? Quando eu estou aqui nessa opção, vou voltar aqui no início para mostrar passo a passo, tá? Clientes, clico nos 3 pontos lá em cima, roteiro. Eu tenho meu roteiro de hoje e eu tenho meu roteiro daqui dos próximos 7 dias. Inclusive eu coloquei aqui os clientes de amanhã. Amanhã é 7 de setembro, é feriado. Eu não vou atender esses clientes nesse dia. Como que eu posso fazer? Seu representante pode decidir como que ele vai fazer melhor isso aí. Seu representante sabe que amanhã é 7 de setembro. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, dar um clique longo no cliente por aqui. E ele pode antecipar o compromisso. Ó. Vou colocar assim. Antecipei o compromisso. Opa. Esqueci de colocar aqui. Eu tenho tanto a opção de antecipar como adiar o compromisso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a data de visita desse cliente. Como amanhã é sexta-feira, eu vou deixar para atender esse cliente só na segunda-feira que vem. Então, eu faço aqui, ó. Eu tenho um limite de dias que eu cadastrei lá e não consegui alterar para segunda-feira. Deixa eu colocar outra aqui. Vamos supor que eu trabalho no sábado, né? Então eu fui lá e alterei a data para mim poder conseguir atender esse cliente. Data, período, limite, eu coloquei de novo. E mudar aqui. Então eu posso simplesmente alterar, né, a data que eu vou atender esse cliente. O único problema aqui que eu coloquei, quando eu parametrizei isso para mim, eu coloquei só de um dia. Eu não estou conseguindo mudar o cliente aqui para segunda-feira. Então você pode fazer essa alteração de pegar os clientes aqui de sexta-feira e jogar ele para outro dia, né? Ou talvez de sexta-feira e trazer ele para hoje. Basta dar esse clique longo aqui no cliente, antecipar o compromisso ou adiar o compromisso. Então o representante vai fazer em todos os clientes dele, ele vai pegar esse antecipar ou adiar aí o cliente para poder fazer esse processo. E aí o bom é porque quando ele faz esse processo aqui por dentro do pedido de venda, semana que vem os clientes eles vão voltar para sexta-feira normalmente. Né? Você não precisa refazer aí o processo para poder os clientes voltar para sexta-feira. Não, semana que vem eles voltam para o dia normal, sexta-feira.
O Anderson colocou que os clientes fora de rota é por dia. Anderson, é um parâmetro lá, são dois, né? Eu mostrei os dois parâmetros. Um é de quantidade de cliente, o outro é de quantos dias eu atualizo essa quantidade, né? Então pode ser por dia, por semana, você decide isso daí. Eu mostrei lá mais cedo. Alguém aqui colocou aqui como supervisor de vendas, né? Tem como apresentar o relatório, né, lá do portal executivo, mostrando as vendas diárias e as confirmações das visitas. Eu vou verificar isso aqui para você. Eu vou olhar aqui porque eu não estou com o meu portal executivo aqui comigo agora, então eu não sei se eu vou conseguir entrar nele aqui. Eu vou verificar, mas até o final aqui, no mínimo, uma imagem disso eu vou estar mostrando. Eu vou pegar uma apresentação aqui, porque aquele vídeo que eu comentei aí no chat, eu mostro isso. Então eu vou pegar inclusive a apresentação desse vídeo para mostrar aqui para vocês. Muito obrigado aí ao Guto, né, a sua observação aí, parabenizando a Máxima por esse vídeo. O Anderson colocou aqui, eu fiz o cadastro na 354, selecionando vários clientes que são atendidos no mesmo dia para um RCA determinado, certo? Dessa forma, eu vi que não grava a sequência. Tem os clientes em dias específicos. Tenho clientes em dias específicos, mas posso deixar para o RCA atender qualquer dia. Tá, é referente à pergunta da nossa amiga lá atrás, né? Ela perguntou, ela falou sobre os clientes dela, eles não têm uma data muito específica para ser atendidos. Então, o que ela pode fazer? Boa ideia aí, ó. Quando ela vem aqui colocar a periodicidade, ela coloca que os clientes vão aparecer todos os dias ali para o representante atender. E aí, dependendo desse formato aí, ela pode fazer de uma forma que fique aparecendo o cliente para o vendedor dela, e o representante pode justificar uma não venda caso seja necessário. Tem uma pergunta aqui do Thiago, mas essa daqui eu já respondi antes, então vou passar para a próxima aqui. Eu acho que já concluímos aqui as perguntas. Eu só vou mostrar aqui uma imagem agora do portal executivo. Eu acho que é fundamental eu entrar no portal executivo aqui antes de concluir a apresentação. O portal executivo, gente, ele é a parte onde eu vou fazer a gestão dessas informações, né? Dentro do pedido de venda, eu vou, né, colocar lá tudo que eu fiz, né? Eu, vendedor, vou fazer todo o processo de preencher as informações aí. O Entor, né, lá na 354, que eu acabei de mostrar aqui, é onde eu vou cadastrar isso. É essencial onde eu cadastrar isso. Mas existe também a opção de eu ir lá no portal executivo e fazer aí uma gestão disso, né? Gerir todas essas informações. Saber onde está isso, saber onde está aquilo, eu vou conseguir ter essas informações melhor lá dentro do portal executivo. E eu vou mostrar essas informações para vocês aqui agora. Eu estou só abrindo aqui as imagens que eu tenho aqui, porque eu estou sem o meu portal executivo, então eu vou precisar mostrar algumas imagens para vocês. Bom, só para vocês terem aqui, peguei aqui a imagem que eu precisava. Só para vocês terem aqui uma noção boa do portal executivo, para quem não conhece ele ainda, quando eu começo a pegar aí a localização dos meus representantes, eu vou ter isso aqui, ó, tá vendo? A localização de cada um deles, e quando eu seleciono o vendedor, eu vou ter o trajeto dele aqui.
E uma das perguntas que foi feita mais cedo, eu tenho aqui sobre quilômetros trabalhados, né? Eu tenho quilômetro trabalhado e quilômetro rodado, né, para esse representante. Que trabalhado é do primeiro cliente ao último cliente atendido, e rodado é do momento que ele saiu de casa até o último momento que eu peguei a localização dele. Então eu tenho bastante informações aqui desse representante, inclusive eu posso visualizar aqui o primeiro momento que esse representante começou a trabalhar e o último momento que ele fez pedido, né? Então o primeiro pedido até o último pedido. Se eu trabalho com check-in e check-out, é o primeiro check-in e o último check-out. E aqui embaixo, como eu seleciono o representante, ele mostra essas informações também cliente a cliente, né? Até mesmo mostrando aqui se o cliente foi justificado ou não, e se ele foi atendido dentro da localização do cliente, ou seja, lembra daquele parâmetro de raio? O ideal é que atenda o cliente dentro do raio de 50 metros, mas talvez alguns clientes vão ser atendidos fora desse raio, porque talvez o cliente ligou, então ele também me traz essa informação aqui. Lembrando que você não precisa começar fechado de uma vez, travando todos os lados para o representante não conseguir nem se mexer direito, né? Você pode ir colocando todas essas parametrizações devagar. Coloca uma, coloca outra para até mesmo para o representante não assustar quando você começar a cobrar dele manter o GPS ativo. Então aqui uma amostra aqui de onde os meus representantes estão, né? Todos os meus representantes. Uma amostra aqui detalhada de como ficou um roteiro de um representante, eu dando zoom nela aí, né? Por onde ele passou e tudo mais. Uma auditoria de vários dias do meu representante, né? Tipo, pegar um mês fechado de um representante e ver em média que horas ele começa a trabalhar e que horas ele para de trabalhar. Agendado aqui ficaria toda a agenda que você criou lá na 354. Vamos supor que eu coloquei 30 clientes para lhe atender, mas aqui, como eu estou considerando o mês, seriam durante o mês quantas agendas ele teve e, em média, quantas visitas ele faz por dia, né? Pode ver que aqui eu tenho um representante que faz, em média, 11 visitas por dia e um representante que faz 6 visitas por dia. Então, tenho aqui diversas informações sobre o meu representante que eu posso passar. Jessé, eu queria entender mais isso daí. Assiste o vídeo que eu já coloquei no chat e nele eu vou entrar em detalhes mais em todas essas informações aqui, tá bom? E também, como às vezes eu quero saber, olha só nesse gráfico aqui, meu representante passou por alguns lugares que tinha cliente, né? Observe, isso aqui é um cliente, isso aqui é outro, isso aqui é outro, mas aqui embaixo é outro. Mas ali em cima o meu representante foi em algum lugar onde não tinha cliente nenhum. Eu não tenho cliente nenhum ali. O que esse cara estava fazendo ali em cima? Eu posso usar o bonequinho aqui do Google, né, que é um bonequinho aí que você já deve conhecer do Google, para visualizar a rua e verificar aquele local que o meu representante foi, para poder tentar, talvez, ver se ele estava em algum cliente ou não, né? Lembrando que algumas informações do Google estão, às vezes demora para atualizar, né? Aquele carro da Google nem sempre passa aqui nas nossas ruas. E talvez o que você está vendo aí no mapa do representante seja um bar, mas hoje já mudou, né? Já é uma igreja, né? Lá, então já mudou. Então lembre-se de que essas imagens podem estar desatualizadas antes de utilizar isso daí para fazer qualquer cobrança do teu representante, tá bom? Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu vou ver aqui as últimas perguntas, né? Que nós temos aqui. Bom, o Naeliton colocou aqui, qual que é o roteiro de visitas matador que nós vamos ter? O roteiro de visitas matador que você vai ter é exatamente o roteiro de visitas que você cadastrou lá na 354. E através disso eu vou ter todas essas informações dentro do meu pedido de venda para que eu possa passar para o meu representante, para que o meu representante possa cumprir isso daí de uma forma correta, né? A Graziella colocou aqui, estou vendo que a rota não está ok. Como assim não está ok, Gabriela? Eu não entendi. Foi do que eu mostrei ali atrás? Sim, aqui, né, nesse caso, meu representante foi para um lugar, foi para outro, sim, isso daqui é a rota que o meu representante fez. Eu, inclusive, lá no portal executivo, eu consigo colocar duas linhas, uma linha vermelha, que é a linha que o meu representante fez, e uma linha verde, que é a linha que eu havia programado para ele, até mesmo para mim poder ver se o meu representante aí está fazendo uma rota exatamente do jeito que eu havia programado para ele.
Bom, acredito que é isso aqui, não tenho mais nenhuma dúvida ali, né? Então eu vou dar só alguns últimos avisos aqui para vocês, lembrando que agora é dia 11/9, nós vamos ter um Treina Max lá em Salvador. Quem é cliente aí de Salvador pode estar aguardando aí que nós vamos ter um Treina Max na sua cidade. Quem for da região também pode estar aproveitando para ir até lá com a gente, tá bom? Me envia esse link. Outra coisa, bate-papo logístico, né? Lá em João Pessoa, dia 13/9, quinta-feira. Quinta-feira que vem, lá quem está em João Pessoa, nós vamos ter esse bate-papo logístico aí. O webinar da próxima semana será sobre como fazer uma gestão diária, né, no seu e-commerce. Para quem conhece aí o B2B, nós vamos falar bastante de B2B, B2B semana que vem, B2B, B2C, correto? Lembre-se que sempre a gente tem vídeo novo ali no YouTube. Toda quarta-feira nós estamos lançando vídeo novo no YouTube, falando aí um pouco sobre negócio. Nem sempre nós estamos aí trazendo talvez as ferramentas especificamente da Máxima, né? Pode ver aqui que dentro do webinar, a gente sempre fala especificamente sobre as nossas ferramentas, né? Muitas vezes a gente traz essas informações aqui dentro do webinar, principalmente do webinar que eu, Gessé, apresento. E lá no YouTube muitas vezes a gente fala do seu negócio, né? Da área que você atua aí, pode te ajudar bastante esses vídeos lá no YouTube. Para quem não conhece, né, pode pesquisar lá no YouTube por Máxima Sistemas. Os links das coisas que eu estou falando aqui tá indo tudo aí no chat para vocês. E quando terminar aqui o vídeo, por favor, não esqueça, você que está assistindo agora, ao vivo, e que você que está assistindo gravado, não esqueça de responder a pesquisa de opinião aqui do webinar, né, no final da transmissão, até mesmo para eu poder saber o que vocês estão achando desses vídeos, se vocês estão gostando, o que a gente precisa mudar, tem alguma opinião do que a gente precisa falar em um próximo webinar, deixa lá na sugestão para que isso